Oi, gente, tudo bom? Sou a professora Carolina Linhares, sou professora de português. Na aula de hoje, a gente vai ver alguns conceitos relacionados ao módulo 4. Mas antes da gente falar sobre esses conceitos, eu vou dar uma revisada em algumas coisas que vocês já viram, que a gente já viu em módulos anteriores. Primeiro, a gente tem que pensar que lá no primeiro módulo, ele vai falar basicamente sobre diferentes tipos de gramática. Ele vai falar pra gente que existe a gramática descritiva, a gramática internalizada e o que vai ser relevante pra gente, a gramática normativa. O próprio nome já fala pra gente, já traz essa ideia de que a gramática normativa é aquela gramática que apresenta as normas da língua. Então pensa que essa gramática normativa, normativa, ela serve justamente para orientar nós falantes, nós produtores de texto, a facilitar essa comunicação. Então, a partir do momento que eu conheço as regras de uma língua, as normas de uma língua, eu consigo me comunicar utilizando aquela língua de uma forma muito mais eficaz. Por exemplo, eu posso muito bem saber o significado de algumas palavras em um outro idioma, mas caso eu não conheça essas regras dessa língua, essa comunicação ela não vai existir. Eu posso fazer, assim, troca de algumas informações de uma forma bem rudimentar, bem simples, mas essa comunicação de fato, 100%, ela não vai existir. Então, pensa que para isso eu preciso ter um conhecimento dessas regras, dessas normas. Primeiro, a gente também viu lá no primeiro módulo que essa gramática normativa ela é dividida em 4 âmbitos. Então, o primeiro âmbito é o âmbito da fonética, que é o módulo que a gente vai ver hoje. E aí pensa o seguinte: a fonética é aquela parte da gramática, aquele âmbito da gramática que vai trabalhar uma questão sonora. Então, é o estudo dos sons. Tudo que estiver relacionado à sonoridade das palavras dentro da língua portuguesa, a gente vai estar trabalhando uma questão fonética. Além da questão fonética, a gente também tem um conceito chamado semântica. O que seria a semântica? A semântica nada mais é do que uma relação dos sentidos, dos significados. Então, se eu sei que uma palavra ela é sinônima, por exemplo, menina e garota são palavras sinônimas, antônimas, que são contrárias, dia e noite. Se eu trabalho uma questão de ambiguidade, mais de um sentido dentro de um mesmo texto, tudo isso eu estou falando de um conceito da semântica. Além da fonética e além da semântica, a gente também vai trabalhar o conceito da sintaxe. O que seria essa sintaxe? Pensa que a sintaxe nada mais é do que a análise realizada em uma oração a partir da conexão entre as palavras, entre as partes desse texto. Se eu falo, por exemplo, João comprou, uma bola. A bola. Nesse caso, existem várias possibilidades da gente fazer uma análise nessa oração. Mas se eu quero fazer uma análise sintática, vamos pegar, por exemplo, a palavra João. João, em relação às demais partes dessa oração, exerce uma função sintática de sujeito. Então, pensa que a análise sintática está relacionada a uma questão estrutural. Eu vou relacionar essa palavra, vou relacionar esse vocabulário em relação aos demais. Por exemplo, se ao invés de eu falar que João comprou a bola, eu trago uma oposição aqui de estrutura. Eu falo que a bola foi comprada por João. Nesse caso, quando eu mudo essa voz de ativa para passiva, o João deixa de ser o sujeito porque ele se relaciona diferente com os outros elementos. Ele passa a ser agente da passiva. E aí a gente tem a bola foi comprada, então essa relação é direta, então a bola passa a ser o sujeito. Beleza? Além disso, nós temos também a chamada morfologia. O que seria esse conceito de morfologia? Pensa que morfologia está relacionada a uma questão de forma. Então, se eu quero saber, por exemplo, a classe gramatical de uma palavra, eu não preciso exatamente dela dentro de uma oração para que eu consiga identificar, por exemplo, que a palavra João é um substantivo próprio. Ou, por exemplo, pegar a palavra comprou e identificar que é um verbo. Então, a forma dessa palavra vai me orientar a essa questão de classe gramatical. Bom, além dessa questão de classe gramatical, a gente também consegue ver, a partir dessa análise morfológica, a estruturação, a forma, processo de formação.
Se eu tenho a palavra, por exemplo, terra, essa além de ser um substantivo, eu posso identificar aqui, por exemplo, um radical, que a partir dessa palavra eu consigo formar novas palavras. Terra, terreno, terrário, terrar. Então, a partir desse mesmo radical, a gente consegue trazer novas palavras para a nossa língua. Isso é uma análise morfológica. Beleza? Até aí? Além desses conceitos, que são conceitos gerais, que a gente vai falar sobre essa ideia de uma gramática normativa, que apresenta as normas de uma língua, a gente também vai apresentar o que a gente chama de registros e usos. Graus, perdão. A partir dessa questão, eu posso apresentar uma língua, né, de duas formas, de dois registros. Eu posso registrar essa língua a partir de uma escrita, que é o que eu estou fazendo aqui, e também de uma oralidade, algo que eu também estou fazendo. Então, a apresentação de uma língua, ela pode ser feita a partir desses dois registros, escrito ou falado. Além dessas duas informações, que vocês também já sabem, a gente tem a questão da grau de formalidade. Então, eu posso apresentar um grau mais formal e também posso utilizar a língua de uma forma mais informal. Como assim? Eu posso usar 100% as normas dessa língua. Então, dependendo do meu contexto, eu vou utilizá-la de uma forma adequada, utilizando totalmente as regras da língua. Então, é uma forma culta, uma forma padrão. Ou eu posso utilizá-la, mesmo sabendo de alguns conceitos, algumas normas, eu vou deixar de usar. Eu vou apresentar uma informalidade. Eu sei, por exemplo, que uma frase não começa com pronome oblíquo. A gente não pode escrever, por exemplo, me empresta um lápis. Mas na oralidade, ninguém vai falar empresta-me um lápis. Então, pensa que a gente tem essa questão também de adequação e inadequação. Beleza? E aí, agora que a gente já viu os conceitos gerais da gramática normativa, a gente vai priorizar alguns conceitos da fonética em específico. Pensa que fonética é o estudo dos sons. Então, além dessas duas ideias, a gente vai falar também sobre um conceito de fonema e o conceito de letra, que são conceitos distintos. Então, a contagem de cada um deles nem sempre vai ser a mesma. Pensa que fonema está relacionado à fonética. Então, o fonema nada mais é do que uma unidade mínima sonora. Então, esse fonema vamos representar aqui como sendo o som. Enquanto a letra nada mais é do que a representação gráfica, ou seja, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente grava ali no papel. Então, aqui é uma representação gráfica. Pensa que essa representação, ela nem sempre vai ser semelhante à sonoridade que a gente produz. Por exemplo, eu posso muito bem ter um som, um único fonema, sendo representado por diferentes letras. A gente vai utilizar essas duas barrinhas para demonstrar a representação fonética. Então, por exemplo, essa sonoridade aqui do S, eu posso ter tanto na palavra sala, então aqui sala, quanto eu posso ter também na palavra cedo. Então, sala e cedo tem a mesma sonoridade, mas a gente grafa isso com letras diferentes. Ou eu posso dizer também que eu tenho uma única letra trazendo diferentes sons, como, por exemplo, a palavra complexo, ou a palavra caixa, palavra exame. Então, aqui eu tenho a mesma grafia, a mesma letra, mas cada uma dessas palavras eu tenho um som diferente. Complexo, então aqui eu teria um K e um S. Caixa com um X mesmo. E exame com essa sonoridade de Z. Então, além desses dois conceitos aqui, a gente tem que pensar que fonema é essa representação fonética, sonora, enquanto a questão da letra eu tenho uma contagem diferente. Por exemplo, aqui a contagem de letras não vai ser a mesma contagem das questões sonoras, dos fonemas. E além desses dois conceitos de representação fonética relacionado à quantidade de letras, a gente também tem que pensar que na língua portuguesa a letra H é uma letra que não possui som.
ou seja, ela não possui um fonema. Então, se eu falo, por exemplo, hotel, nesse caso aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas a contagem fonética é diferente. Esse H ele não vai entrar para essa contabilização. Então, eu teria apenas 4 fonemas aqui. Já quando a gente fala em 2 letras representando um único som, é o que a gente vai chamar aqui de dígrafo. Então, nesse caso aqui, o dígrafo tem essa questão de 2 letras representando um único som. Quando eu falo, por exemplo, a palavra carro, eu tenho aqui RR representando um único som. Quando eu falo a palavra mundo, eu tenho esse UN representando um único som. É como se eu estivesse fazendo o com o tio, mundo. Então, aqui eu contaria 1, 2, 3, 4, 5 letras novamente. Mas a contagem aqui de fonemas seria menor, seria reduzida por conta disso aqui. Então, a contagem de letras nem sempre vai ser igual à contagem de fonemas. Então, a gente tem essa disparidade em algumas situações. Eu posso encontrar, por exemplo, algumas palavras que isso não vai acontecer. A palavra casa, por exemplo. Eu tenho 4 letras, eu tenho 4 fonemas. Então, há a possibilidade dessa contagem ser semelhante, mas isso não vai acontecer sempre, em todos os casos. E aí que a gente já viu que existem diferenças entre letra e fonema, a gente tem que pensar que existem tipos de fonema. Quais seriam eles? A gente tem, de primeiro, as chamadas vogais. Então, vogais são tipos de fonema. Beleza. Que seria vogal para você? Pensa que vogal é aquilo que a gente aprendeu lá no Fundamental 1, que A, E, I, O, U são vogais, beleza. Mas qual é a diferença, por exemplo, entre as vogais e as consoantes? Já que a gente está falando que vogal e consoante estão relacionadas a uma ideia sonora, fonética, a gente vai apresentar essa relação a partir da produção de sons que a gente vai fazer. Quando a gente fala sobre produção de sons, a gente tem que pensar que a sonoridade ela vai sair da nossa boca de uma forma diferente quando a gente produz as vogais e quando a gente produz as consoantes. Como assim? Se eu vou produzir as vogais, ela não vai ter bloqueios, então sem bloqueios. Enquanto aqui nós temos um bloqueio. Como assim? Se eu vou produzir as vogais, esse som que sai da nossa boca, ele não tem um empecilho em nenhum momento. Então eu vou falar A, E, I, O, U. Agora, quando eu faço a mesma coisa, eu sei que é meio, né? Vocês podem fazer isso em casa à vontade e paguem o mico de vocês aí. Eu tô pagando aqui, né? Mas enfim. Se eu faço essa representação das consoantes, esse bloqueio ele vai existir. Se eu falo, por exemplo, M, se eu falo P, se eu falo N, eu faço essa contração labial de uma forma diferente para produzir esse som. Então, essa seria a diferença mínima. Além da consoante e da vogal, a gente tem também as chamadas semivogais. Bom, o próprio nome já diz pra gente, são vogais, mas elas não são 100% vogais. Como assim? Pensa que essas semivogais são as chamadas vogais mais fracas. Então, a representação sonora delas vai ser menor do que as vogais. Observação primeira. Pensa que a letra A sempre será vogal, ou seja, a letra A ela nunca é semivogal. Então, a letra A ela sempre vai ser vogal. Então, eu posso ter semivogal. E, I, O e U. Com mais frequência, a gente vai ter as letras I e U sendo semivogais. Vou dar exemplo para isso ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês. Se eu falo a palavra caixa aqui de novo, separei a sílaba. Caixa. Falei para vocês que a letra A, ela sempre vai ser chamada de vogal, certo? Então, aqui eu tenho vogais. Outra observação. Pensa que, na língua portuguesa, toda sílaba precisa ter um núcleo silábico, um núcleo vocálico. Então, qual seria o núcleo da sílaba? Percebam que na língua portuguesa, toda sílaba tem uma vogal. Diferentemente do que a gente tem, por exemplo, em línguas como o alemão, que você olha um monte de consoantes e aquilo é difícil para a gente compreender,
a questão da nossa língua necessita de ter uma vogal em toda sílaba. Então, aqui eu tenho uma vogal e uma vogal. Pensa que eu só posso ter uma única vogal em cada sílaba. Então, essa outra letra, que é pronunciada de uma forma mais fraca, como a gente falou, ela vai ser chamada de semivogal. Ela não é uma vogal, é uma semivogal. Beleza, mas como é que eu sei que a letra I ou a letra E, por exemplo, enfim, as outras vogais que não sejam a letra A, elas não serão chamadas de semivogais e sim de vogais? Vou dar um exemplo aqui, a palavra saída. Falei para vocês que cada sílaba eu vou ter uma vogal. Então, cada uma delas aqui serão classificadas como vogais. Tá, mas por que aqui ela é semivogal e aqui ela é vogal? Pensa que a questão da tonicidade vai influenciar. Lembra que, por ela ter esse acento, demonstrou que ela é forte o suficiente para ser classificada como uma vogal. Então, por isso ela ficou sozinha. Ela ficou separada. Então, aqui eu tenho sa, i, da. Todas elas têm são fortes o suficiente. Algo que não acontece com esse izinho aqui da palavra caixa. E aí que a gente já viu esse conceito de fonética de uma forma bem ampla. A gente vai falar isso um pouco mais à frente no módulo seguinte. A gente viu que fonética nada mais é do que o estudo dos sons. E a gente viu a diferença entre letra, que é essa representação gráfica, enquanto o fonema é nada mais do que essa representação sonora. A gente vai falar também sobre as chamadas figuras de sons. Vocês já estudaram as chamadas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, o que seria uma figura de linguagem? Pensa que figuras de linguagem nada mais é do que um recurso que a língua nos oferece, a fim de que a comunicação ela seja mais efetiva. Eu tenha mais recursos para me expressar. Se eu quero dizer, por exemplo, que eu estou com muita fome, eu quero intensificar isso de uma forma bem excessiva, né? Bem exagerada. Eu vou reforçar essa informação a partir do que a gente chama, por exemplo, de uma hipérbole. Eu vou falar que eu estou morrendo de fome. Esse reforço é feito a partir do que a gente chama da função da figura aqui, né, de linguagem. A gente tem dois sentidos em uma linguagem, em um texto. Eu posso dizer que há a utilização do sentido conotativo e do sentido denotativo. Lembra que a gente sempre fala que o sentido conotativo é aquele de criação, C de criação. Então é o sentido que a gente chama de um sentido figurado, não literal. Já quando a gente fala do D, é o D do dicionário. Então aqui a gente tem um sentido real. Pensa que as figuras de linguagem, de uma forma geral, elas vão utilizar o sentido conotativo. Eu vou empregar um sentido que não é necessariamente literal. Se eu falo, por exemplo, que alguém é muito feio, mas eu quero apresentar essa informação de uma forma suave, eu vou falar que aquela pessoa faltou com a beleza. Ela não tem beleza, então eu falo essa representação de uma forma, né, indireta, de uma forma não literal, mas essa mensagem ela está sendo passada. Além disso, a gente tem que pensar que dentro dessas figuras de linguagem, a gente tem uma delas chamadas de figuras de som. Como a gente está falando em fonética, tem total relação com as funções aqui, com as figuras da linguagem, que são as figuras de som. Então, a gente tem 3 tipos. O livro de vocês só colocou as 2 primeiras, mas eu vou trazer essa aqui para a gente trazer uma opção extra. Pensa que a literação e a assonância são 2 figuras de repetição sonora. Qual é a diferença entre a literação e a assonância, então? Vamos fazer o seguinte, a gente conta as 4 primeiras letras das 2 para isso facilitar na nossa compreensão. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que eu fiz esse círculo em volta dessas 4 primeiras letras das 2 palavras? Pensa que na aliteração, aqui como a gente circulou uma consoante, a gente vai ter uma repetição consonantal. Já quando a gente falar em assonância, a gente vai ter uma repetição vocálica, de vogais. Então, por exemplo, boi, bem bravo, bate, baixo. Isso é uma repetição intencional. Então, aqui, como eu tive uma repetição consonantal, eu tenho a chamada aliteração. Já quando eu falo assim, na messe que enlourece, estremece, a quermesse, olha a repetição de vogais.
Nesse caso, a gente vai ter a chamada assonância. Então, a aliteração é uma repetição consonantal e a assonância é uma repetição vocálica. Foi. Além desses dois conceitos de aliteração e assonância, a gente tem a chamada onomatopeia. Vocês já devem ter visto em momentos anteriores. O que seria a onomatopeia? A onomatopeia nada mais é do que a criação de novas palavras. Então, a gente utiliza novas palavras na nossa língua a partir dessa relação sonora. Então, se eu falo tic-tac, que é lá o sonzinho do relógio, toque-toque, que é alguém batendo a porta, enfim, fazendo algum som. Eu falo cri-cri, que é o barulho lá do sapo. Toda essa representação sonora, a gente vai estar falando da onomatopeia. Bom, de uma forma geral, na aula de hoje, a gente falou sobre conceitos fonéticos. Eu comecei a falar lá sobre a gramática normativa, só para a gente revisar. A gramática normativa é aquela gramática que apresenta as normas de uma língua. Então, lá na gramática normativa, a gente viu que existem 4 âmbitos. A fonética, que vai ser o estudo dos sons, a semântica, dos significados, a morfologia, que vai trabalhar a forma. Então, eu vou falar sobre classes de palavras e vou falar sobre formação das palavras. E, por último, a sintaxe. A sintaxe vai falar sobre aquela relação entre as partes estruturais. Então, aí a gente falou sobre os 4 âmbitos. Focalizamos no primeiro, que seria a fonética, e a gente viu que a fonética vai trabalhar com uma ideia de som, então os fonemas. A contagem de fonemas nem sempre vai ser a mesma de contagem de letras. Então, eu posso ter uma palavra com contagens diferentes entre letras e fonemas. Vimos também como isso pode ser feito. Eu posso ter os chamados dígrafos, que são as 2 letras, RR, SS, NH, enfim, 2 letras representando um único som. Isso é o chamado dígrafo, a questão do único fonema. A contagem dessas letras e desses fonemas vai ser de uma forma feita distinta. Vimos também a questão das figuras aqui de som. Então, a gente tem a aliteração. Então, eu contei a 4ª letra, vi que é uma consoante, fica mais fácil da gente gravar. Então, aqui eu tenho a consoante. Assonância, eu contei a 4ª letra, vi que é uma vogal, então é uma repetição vocálica. E a onomatopeia, como a gente acabou de falar, traz essa criação de novas palavras a partir de um conceito fonético. Bom, espero que de uma forma geral vocês tenham conseguido absorver essas informações. A gente está aqui para ajudar. Qualquer dúvida, entre em contato com os seus professores. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Dê uma olhada na apostila, façam todos os exercícios. Isso é um conceito que a gente fala durante o dia a dia e eu estou aqui somente para reforçar. Bom, fiquem em casa, mas fiquem em casa sendo produtivos. Estudem bastante. E é isso, gente. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.